A juiz esclarece. Vamos falar hoje das modalidades do casamento. Portanto, é admissível aqui em Portugal o casamento civil, o casamento católico e também são atribuídos efeitos civis aos casamentos celebrados perante ministro do culto de uma igreja ou comunidade religiosa sediada em Portugal, cujo ministro do culto seja, portanto, tenha nacionalidade portuguesa ou não atendo, sendo estrangeiro de outro país não incluído na comunidade europeia, portanto, que tenha residência, autorização de residência em Portugal, permanente ou não. Portanto, como disse, são estas três modalidades de casamento que são aqui reconhecidas, como disse, o casamento civil religioso e civil sob forma religiosa, isto fruto, foi consagrado fruto da lei da liberdade religiosa, porque não se encontra previsto no Código Civil e foi essa lei da liberdade religiosa que veio consagrar esta modalidade de casamento. Em qualquer uma destas modalidades de casamento, com exceção do casamento católico, é possível há duas pessoas de sexo igual casarem, portanto no casamento católico tal não é possível. Existem, portanto, regras, procedimentos que iremos analisar noutras sessões em que, de forma a compatibilizar a questão religiosa e a questão civil. Portanto, imagine se iremos ver noutras sessões. Eu queria falar aqui do caso dos casamentos urgentes, portanto, há situações em que, quer civilmente, quer quanto ao casamento católico, são celebrados casamentos urgentes sem a presença do ordinário próprio ou do conservador do registro civil. São situações geralmente de morte iminente ou de parto iminente. Portanto, tem de haver uma causa que no imediato justifique a realização do casamento por ser essa a vontade dos nubentes e depois terá de ser lavrada uma ata desse acontecimento que posteriormente será submetida à homologação, portanto, do conservador do registro civil, que irá verificar se, naquele caso, estão reunidos os pressupostos do casamento urgente, portanto, daquele em que é permitido, em caso de morte ou parto iminente, portanto, celebrar um casamento sem observância das formalidades que normalmente deveriam preceder e sem ser através de ministro do culto competente ou de conservador do registro civil, portanto, tudo isso tem de ficar lavrado em ata. Terá de ser interpretado à luz da vontade dos nubentes e daquilo que ficou expresso se foi pretendido um casamento católico ou um casamento civil e atuar em conformidade em termos de transcrição do casamento, sendo certo que competirá ao conservador do registro civil analisar a ata desse evento, portanto, daquele que documenta o casamento, a celebração do casamento urgente, e verificar se verifica ou não algum impedimento daqueles que obstam à realização do casamento. Deverá verificar se foi observado ou não o processo preliminar do casamento, caso em que não tendo sido, deverá então observar as formalidades que foram preteridas e, no final, decidirá se pode ou não ser homologado esse casamento. Portanto, o casamento civil e o casamento católico têm outras particularidades, que é, pode celebrar casamento católico quem já estiver casado civilmente, contudo, não pode casar civilmente aquele que ainda se encontrar casado catolicamente. Portanto, existem normas que regulam essas situações todas e no caso dos casamentos urgentes, no caso de recusa do conservador, poderá haver impugnação judicial de tal decisão e ser alterada de forma que se verifique se o conservador ponderou ou não devidamente todos os pressupostos que deviam
conduzir à homologação ou à não homologação daquele casamento que foi celebrado em circunstâncias excepcionais, sem ser pela entidade que quem a lei atribui essa competência. E quanto a esta questão das modalidades do casamento e do casamento urgente, das circunstâncias em que pode ser celebrado, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.